Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Andrew, um estudante de medicina do quarto ano, estava sentado na última fila do anfiteatro do auditório, ver a sua aula favorita de anatomia topográfica e cirurgia cirúrgica. Mas ele não estava disposto a isso. O jovem, que não estava começando, olhava para Betty, a primeira beleza do momento. Então ele olhou para o personagem principal do filme Until Monday, o garoto que escreveu o poema sobre o guindaste, que novamente nas nuvens, com admiração, adoração e esperança. E a esperança é necessária, essa também é uma citação do mesmo filme. Sim, Andrew estava loucamente apaixonado por uma estudante chamada Betty, sua colega de classe. Eles estavam no quarto ano da faculdade de medicina. Ele se apaixonou assim que viu a garota pela primeira vez. Quando Andrew entrou no auditório para a primeira reunião do corpo docente, todos os assentos já estavam ocupados. E as moças, e havia muitas delas, eram muito atraentes. Mas seu olhar parou imediatamente em Betty. Por vários anos, ele não se afastou nem um centímetro do objeto de sua adoração. Andrew acabou se tornando um homem de uma mulher só. E, depois de quase 4 anos, ela ainda se lembrava de como estava vestida na época. Francamente, suas chances eram nulas. Por um lado, era, para dizer o mínimo, feio. Uma cabeça grande assentada em um pescoço curto, de modo que parecia estar enrolada diretamente em seu torso, que era a palavra favorita da mãe de Andrew. Seu torso era grande, mas não por causa da massa muscular, e sim por causa dos depósitos de gordura. Andrew era o tipo de garoto que recebia o apelido ofensivo de gordinho na escola. Ele era. Mas o ensino médio havia terminado e, com ele, a infância. E para os alunos avançados, tudo isso era passado. Era preciso inventar algo novo. Eles não se incomodavam, tudo já havia sido pensado antes do tempo deles. Especialmente porque, quando se conheceram, o garoto se apresentou como Andrew, era assim que sua mãe o chamava em casa, de uma forma um tanto rústica. E assim foi, Andrew significa Andrew. Embora esse Andrew não tivesse nada em comum com Betty, exceto seus óculos. E uma espécie de apelido, mas uma espécie de diminutivo de Andrew. Isso depende de como você olha para isso. Completavam o quadro suas pernas longas e desalinhadas, que destoavam completamente de seu peito enorme. Ah, e os óculos enormes. As roupas também combinavam com a imagem, como já haviam dito antes. Nada de jeans, Andrew usava as calças de seu pai, que eram do mesmo tamanho que as suas. Papai morreu há muito tempo, deixando para trás um par de calças de qualidade, como mamãe disse. Como nada se perdia em casa, as coisas tinham de ser deixadas para trás e não se podia levar calças quase novas para o lixão. Agora, são os modernos ou instrutores ou sem experiência de vida que ensinam o rasgladlenil e o minimalismo da moda atual. Primeiro é preciso liberar o espaço de vida de coisas desnecessárias, e então a consciência será liberada. E todos se beneficiarão. De que tipo, não é especificado, como no caso do novo pensamento e da perestroika, é necessário pensar de uma nova maneira, reconstruir, e pronto. Além disso, a avó de Andrew era uma criança bloqueadora. Assim, ele viveu, valorizando cada coisa e cada migalha. Isso foi feito por padrão, como se diz agora. E, francamente, o jovem não se importava muito com imagens e comitivas, ele estava bastante satisfeito com sua aparência, porque tinha absolutamente outros objetivos. Além disso, o ódio a si mesmo era um pecado, foi o que sua avó inteligente disse. Assim, o jovem decidiu não pecar por coisas pequenas, acreditando, com razão, que talvez tivesse que pedir absolvição por algo maior no futuro. E quem se importa com o que você veste? De alguma forma, André se tornou imediatamente o objeto do ridículo de todos. Porque, não está claro, ele era o melhor em seus estudos e estava a caminho de um diploma vermelho. Parecia que o ridículo não o afetava, ele encarava o apelido de forma filosófica e sempre mantinha uma aparência completamente imperturbável em qualquer situação, o que na vida de um médico acontecia muito. E,
Mais uma vez, a palavra de Andrew vinda dos lábios da garota que ele amava não parecia nem um pouco ofensiva. Não era agora, quando tudo era ensinado à distância, mas um pouco antes, quando você tinha que experimentar tudo sozinho, de palpar os linfonodos de um paciente e determinar que tecido lhe era dado no exame histológico, e ficar de plantão no hospital com todas as consequências que isso acarretava. Sim, fazer partos. É por isso que os médicos homens cuidam melhor de suas esposas, eles sabem o quanto ganham, os bastardos. Se um homem solteiro pudesse dar à luz e gerar um herdeiro, eles parariam de falar sobre pesca, mulheres e carros, falariam sobre as contrações, a saída da água e os empurrões em detalhes. E não se gabariam do tamanho da pescaria, mas da altura e do peso do bebê. E agora os médicos são ensinados de forma diferente. E nas escolas também. Agora, depois de perder a aula de ginástica, você pode receber créditos se escrever uma redação sobre qualquer tema esportivo. E você não precisa se esforçar para subir em uma corda ou saltar sobre uma cabra. Você poderia fazer pior, mas não podia. Além disso, Andrew veio de uma família pobre e ele foi criado apenas pela mãe. E o sonho dela e do filho era aprender a ser médico, ajudar as pessoas e trazer a tão sonhada prosperidade para a família. Por isso, Andrew deu o melhor de si. Uma mãe humilde ajudava o filho o máximo que podia. Eles economizavam em tudo. No inverno, penduravam os alimentos do lado de fora da janela e desligavam a geladeira. Eles compravam apenas o detergente mais barato e papel higiênico cinza. Havia um rolo de folha dupla para os hóspedes, ele era pendurado com antecedência em um velho trilho de banheiro que substituía o suporte de papel. A louça era lavada apenas com sabão em pó, 1 tonelada de sabão barato, comprado por minha prudente mãe, ficava no mezanino. E ela dizia a todos que era alérgica a detergentes caros. Ela costumava ralar brotos de repolho nocivos em saladas, que absorviam todos os tipos de toxinas do solo e nada se perdia em casa. Ele acrescentava cenouras e maçãs raladas e obtinha um prato estranho, e todos os convidados lhe pediam a receita estritamente secreta. Ele sempre fazia costeletas com peito e pele de frango em um velho moedor de carne, respectivamente, ao som da famosa canção de Vysotsky sobre foguetes e Yenisei, We also make cutlets with chicken skin and bones. Em suma, todos sabiam disso. Até mesmo os 2 secadores de pedra tinham sua utilidade. Eles eram ralados no mesmo ralador infame, a gema de ovo cru era adicionada aos restos recebidos, e após uma mistura cuidadosa, a mistura resultante era despejada no caldo fervente em pequenas porções, o resultado eram deliciosas almôndegas. E hoje tivemos uma comida estranha para o jantar, sopa de repolho vegetariana, panquecas com carne e quiche, a refeição não custou nada. A propósito, minha mãe não tinha igual quando se tratava de fazer quissel, e não poderia ser diferente. Como Andrew não tinha dinheiro para comprar mirtilos e outras frutas caras, todos os quissels eram feitos com uma coisa maravilhosa, chá vermelho com nomes diferentes, carcade, hibisco, ou oolong, que começou a inundar o mercado e se tornou merecidamente popular, como se diz hoje em dia. O gosto era parecido com o da Babel Viva, mas era muito mais barato. Não, isso não é propaganda de forma alguma, embora uma boa ideia possa ser explorada. Ela simplesmente não pode ser dispensada ao descrever a família de Andrew, é o que se chama hoje de a cereja do bolo. É aqui que devemos nos desviar e dizer, digamos, que é uma boa anfitriã, e a mãe de Andrew era exatamente isso, deve sempre jantar em casa. Talvez de forma modesta. Mas, sempre, e, completo, o primeiro quente, segundo e compota. Como na piada, de não posso garantir o sabor, mas vou fazer quente. É um grande costume soviético, fazer o jantar em casa, não engolir pizza nociva e pãezinhos feitos de sabe-se lá o quê. As avós que viveram em apartamentos comunitários socialistas sabem que uma boa anfitriã deve ter 2 coisas básicas prontas, a cama feita e o jantar pronto. Caso contrário, há variações. O ganho de peso de Andrew se deveu ao fato de que a refeição principal da família era panquecas e macarrão, o alimento mais barato. Os mais ricos cozinhavam macarrão com qualquer carne, principalmente costeletas e salsichas cor-de-rosa baratas e quimicamente puras. O restante de nós comia macarrão com cebola frita. O melhor era o macarrão com cebola frita, que era comido com pão.
E o pão sempre foi considerado o alimento dos pobres. Em suma, a apoteose da pobreza. Naturalmente, minha mãe tinha grandes esperanças em relação ao filho, era ele quem iria conduzir o navio de sua vida para a órbita de uma economia estável e sustentável. Então, no aniversário dele, ela lhe deu o Atlas de Sineonico, um déficit terrível na época. Em um estranho livro de 3 volumes, todos os detalhes minuciosos de ossos, músculos e tecidos nervosos foram desenhados com uma precisão surpreendente, o que às vezes permitia que ele não corresse para a escola de seu filho na menor oportunidade de ver os preparativos. Andrew começou a corresponder às expectativas e rapidamente chegou ao topo de sua classe. Infelizmente, no restante, ele não ficou nem entre os 10 primeiros. Depois das aulas teóricas e práticas na universidade, ele passava horas estudando honestamente os termos em latim na pequena cozinha e sua mãe ia dormir cedo no quarto. Na primeira sessão, ele passou com louvor e isso é uma vantagem da bolsa de estudos. Mas havia mais, Andrew tinha apenas um OB em seu boletim escolar, dele estava a caminho de um diploma vermelho. E então veio o que chamamos de dificuldade de escolha e qual profissão escolher. Afinal de contas, você pode se tornar qualquer coisa. Andrew tinha muitas opções para escolher, mas sua psique estava estável, embora todos os departamentos o estivessem destruindo, o período de estudos já havia passado da metade. Todos queriam um jovem inteligente e experiente. Na oftalmologia, a avó do professor simplesmente adorava Andrew e o via como nada menos que um Jacob glorificado. E, de fato, ele agora poderia ficar rico apenas com as operações de substituição de lentes de catarata. Eu gostaria de ter sabido disso. O professor de obstetrícia e ginecologia olhava para Andrew com grande esperança, somente ele poderia virar o feto em decúbito ventral corretamente e trazer o bebê para fora. Sim, falsamente. E daí? Ele poderia fazer isso na prática. Uma professora de uma matéria complicada, higiene social e organização da saúde pública, se eles também estavam estudando isso. Considerou o adolescente um futuro gênio, dele era o único que conhecia muitos dados absolutos e relativos e conseguia escrever todas aquelas bobagens. O restante da equipe simplesmente o dispensou amigavelmente. Devo dizer que a bela Betty também usou Andrew o máximo possível, principalmente porque ele não se importava nem um pouco. Ela logo percebeu que Andrew estava procurando a menor desculpa para se comunicar com ela e começou a lhe fazer pequenos pedidos, ainda mais porque Andrew os atendia com grande alegria. Além disso, não se deve reprimir os impulsos que vêm da alma, assim diz um provérbio espirituoso. E com o jovem, tudo vinha do coração. Devido ao pequeno orçamento familiar, Andrew desde cedo trabalhava meio período, o dinheiro da família era cronicamente insuficiente. Portanto, em seu primeiro ano, ele imediatamente conseguiu um emprego na clínica de urologia. Devido à sua falta de experiência, ele foi empregado apenas como assistente no hospital, o que não era nada ruim, e eles começaram a economizar menos dinheiro. Depois do terceiro ano, o trabalhador maqueiro com uma reputação estável foi transferido para o cargo de enfermeiro e, depois da conferência de hoje, ele teve que passar para o turno da noite. Betty pensou um pouco, e não era de seu feitio pensar demais, e pediu para ficar de plantão com Andrew. Não pense em nada, eles nem sequer se beijaram. Foi só que ele, depois de todos os procedimentos e manipulações, estava escrevendo as fichas das meninas, que começaram a ser designadas em quase todas as matérias. Isso aconteceu depois que ela, uma menina bonita e inteligente, foi ridicularizada publicamente em uma aula prática sobre cirurgia, e sua autoestima foi prejudicada. E isso era inaceitável. A questão é a seguinte. No passado, muitos ficavam nas ruas secando roupas. E alguém, depois de lavar uma boina, pendurou-a para secar e colocou uma pedra lisa e bem grande dentro dela. Aparentemente, acreditando erroneamente que isso daria à boina o formato desejado. A paciente, que Betty passou a escrever seu histórico médico, decidiu pegar um atalho e foi direto pela lavanderia e, é claro, bateu na testa com a boina. Foi isso que ela escreveu no relatório médico, ela bateu a cabeça em uma boina que estava secando. E tinha que ser escrito de forma bonita, porque durante o exame da cena do incidente com um cadáver deitado no chão, dele recebeu um traumatismo na área frontal por um golpe com um objeto contundente.
A partir de então, depois de comer os sanduíches ou para dois, Betty começou a ir à clínica de urologia com Andrew. Aliás, ambos gostaram desse passatempo noturno aconchegante. O divertido Andrew de repente se tornou um conversador agradável e espirituoso. Eles tomavam café, ele precisava dele para ficar acordado em seu posto de trabalho, e a moça, para fazer companhia. O café tinha um efeito incomum sobre ela. Sabe-se que cerca de 20% dessas pessoas são assim. Por alguma razão, elas não apenas têm artérias cerebrais estreitadas, mas também veias dilatadas, nas quais o sangue flui para fora das artérias. Nada menos que um paradoxo farmacológico. Como resultado, depois do café, Betty desmaiou e dormiu, e muito profundamente. Andrew colocou a garota na cama ou na sala de tratamento, onde tudo era esterilizado. À noite, os chefes não iam até lá. Betty deitou-se no sofá e cobriu-se com um roupão, e isso foi o suficiente. Certa manhã, bem cedo, um jovem professor entrou no escritório. Ninguém sabia por que ele havia sido chamado tão cedo. Despertada pelo barulho, Betty, sonolenta, ao ver o professor, sentou-se rapidamente, puxou os pés para baixo com meias brancas, pois as meias noturnas tinham de ser removidas, e disse: "Bom dia, professor." Ele não disse nada, ficou quieto e saiu. Ficamos esperando por um escândalo por alguns dias, mas por algum motivo ele não aconteceu. Pelo contrário, o professor começou a tratar Andrés com mais respeito, com ênfase no "ó". A garota, por sua vez, não se importava com o fato de estar partindo o coração de outra pessoa. Ela estava se divertindo, e isso era o mais importante. Afinal de contas, tudo no mundo estava acontecendo para seu conforto e prazer. Mas quem colocou tudo isso na bela cabeça de uma jovem ninfa de uma cidade provinciana permaneceu um mistério. Betty decidiu aprender a ser médica a pedido de sua velha avó, que tratava de toda a aldeia. E, como diríamos agora, com um efeito positivo. É difícil dizer o que fazia os pacientes se sentirem melhor. Talvez pelas poções e ervas extravagantes que ela coletava com suas próprias mãos. Talvez por uma palavra gentil, que é agradável até para um gato. Ou da aura carinhosa de minha avó, mas tudo isso, em conjunto, trouxe resultados sem precedentes. Foi, sem dúvida, um presente de Deus. Disse que o talento é transmitido de geração em geração. Descobriu-se que era a vontade de Deus que Betty estudasse medicina na cidade. Então, ela começou a tentar a sorte. Era o final de seu 4º ano. Sim, Betty era de fora da cidade. E não vinha de uma família rica. Mas seus pais se esforçaram muito para manter a imagem de sua amada filha, embora talvez não conhecessem essa palavra. Eles faziam de tudo para que nada faltasse à querida filha, e criavam gado e galinhas, como dizia a mãe, e vendiam leite e carne. E quando a filha recebia pacotes saborosos, todo o dormitório se reunia em seu quarto. Os pais eram oligarcas, nada menos que isso, e eles mandavam coisas tão deliciosas. Aliás, era Betty quem usava essas expressões, que ela explicava para as pessoas atônitas ao seu redor por causa de seu gosto pelo russo antigo. Deve-se observar que a bela estudante tinha um problema com o russo comum, um sólido 3. Acredita-se que certos cretinismos, matemáticos, geográficos ou da língua russa, resultam do simples subdesenvolvimento de certas áreas do cérebro. Aparentemente, algo semelhante aconteceu com Betty, mas isso não a prejudicou em nada. Além disso, os rascunhos do histórico médico foram escritos pelo inteligente e letrado Andrew, e não é difícil reescrever um texto pronto. Mas, no geral, a garota era esperta e Andrew simplesmente não prestava atenção em outra. Mas, com ambição, afinal, ela merecia um destino melhor. O que mais poderia ser? Não foi à toa que tal beleza floresceu. Só para fazer alguém feliz. Madame Beatriz sabia como esperar. E ela esperou honestamente por seu cavaleiro em um cavalo branco, misturando a espera com saídas para boates e festas, onde ela sempre era bem-sucedida. E não poderia ser diferente, magra, com cabelos loiros e olhos azuis, ela atraía como um imã. E um marido em potencial certamente aparecerá. Parece que já estamos ouvindo passos e latidos convidativos. E enquanto isso,
a vida estudantil despreocupada no dormitório, onde tudo é comum, um rosto, roupas, alma e pensamentos. Acho que foi isso que Anton Pavlovich Chekhov escreveu. E, é claro, pacotes com provisões de qualidade de meus pais, oligarcas. No dia seguinte ao dever, o grupo decidiu ir a um café para comemorar a conclusão iminente do quarto curso. Sim, a hora do exame estava se aproximando, os créditos estavam quase passando. Betty estava de bom humor graças a Andrew, ela havia conseguido terminar o curso razoavelmente bem e todos os créditos de que precisava estavam quase concluídos. Tudo o que restava era se preparar bem para os exames. E não só isso, ela precisava encontrar o professor certo. Na sessão de inverno, durante o exame de higiene, a menina conheceu uma garota estranha. À primeira vista, um rato cinza comum. Betty resolveu perfeitamente o problema sobre a temperatura e a pressão atmosférica na cabine de um avião em uma determinada altitude e simplesmente respondeu às 4 perguntas. O rato professor olhou para ela em silêncio e impassível e lhe deu 2. Sem dizer uma palavra, sem fazer uma única pergunta. A garota caiu em um estado de estupor, não esclareceu nada e saiu em silêncio também. Talvez a professora fosse uma sádica moral e estivesse apenas se divertindo. Ou uma psicopata social, os fundamentos da psiquiatria estavam começando a surgir. Betty tirou um ano na nova prova, surpreendendo seu tio professor ao saber que ela havia se estabelecido em 3 semanas, as férias eram muito longas. Mas não era costume dar a ela mais do que uma aprovação na nova prova. Mas ela ia passar bem nessa sessão, um projétil nunca cai 2 vezes no mesmo funil. De volta ao quarto, Betty, que estava dormindo no sofá da sala de tratamento, começou a se arrumar. Para ela, uma garota que havia crescido em uma área rural relativamente remota, ir a uma cafeteria era um evento. E seria uma oportunidade, ou um chance, como seu pai costumava dizer, pois era ali que o tão esperado príncipe poderia aparecer para almoçar ou comer alguma coisa. Caso contrário, de onde viria o barulho? Betty vestiu uma saia, com uma blusa para mostrar seus belos ombros, o tempo estava extraordinário, como escreveu o clássico, e nesse calor a blusa era totalmente apropriada. Resumindo, as mercadorias estavam na cara dela. Ela usava um pingente de veludo no pescoço. Parecia que Kitty havia usado esse pingente de veludo em seu primeiro baile, e eu esperava muito dela. E Betty, assim como Kitty, sentiu o que aquele veludo dizia. Estudante do ensino médio, Betty não havia lido Ana Karenina, mas lhe pareceu que o enfeite seria perfeitamente apropriado. A imagem foi completada com um mínimo de maquiagem, cabelos soltos da cor de trigo maduro e uma bolsa vermelha, era para ser um acento brilhante na imagem de Betty trazer um toque muito necessário. Todas essas dicas agora podem ser encontradas na internet. Tudo isso veio para a garota. Ah, sim, e sapatos leves para combinar com a bolsa, o programa da festa deveria ser dançante, brilhante e encantador. Betty se olhou no grande espelho enlameado no patamar do 2º andar e percebeu que estava fabulosamente linda, alguém ia ter muita sorte esta noite. A cafeteria já estava fervilhando de entusiasmo. Quase todo o grupo estava lá, com exceção de um aluno, sim, era o Andrew. Depois de uma noite sem dormir, ele foi para casa, ao contrário de Betty, ele não havia dormido em serviço. E, além disso, nada, como diz o ditado, era um prenúncio do que estava por vir. Se ao menos alguém soubesse. Assim, o ignorante Andrew dormiu tranquilamente, cuidadosamente aconchegado por uma mãe amorosa, e teve um sonho agradável. Ele e sua amada Betty estavam passeando pela cidade à noite. Uma lua enorme brilhava no céu escuro. Não havia ninguém por perto. E eles estavam se beijando. Era como uma festa de aniversário. Andrew estava lambendo os lábios enquanto dormia, até mesmo sorrindo levemente. Se o jovem tivesse pensado um pouco na interpretação de um sonho maravilhoso, à primeira vista, ele teria percebido que nada de bom o aguardava em sua próxima vida. A hora escura do dia significava escuridão em sua alma, a lua no céu significava perigo. E uma lua enorme significava você sabe o quê. E beijos, em geral, significavam brigas. Tudo isso estava escrito no antigo livro de sonhos de minha avó, e minha mãe simplesmente o usava.
Mas o realista Andreoni acreditava em presságios e todo tipo de superstições. Em sua opinião, um sonho assim só pressagiava coisas boas. Talvez na próxima vigília a garota se deixasse beijar. Mas no turno seguinte Betty não apareceu. À noite, Andrew acordou de repente e se sentou. Seu coração palpitava na garganta, depois fez um clique e caiu em algum lugar e naquele momento, um novo visitante entrou no café, onde os jovens estavam passeando. Não havia nada de especial nele. O homem ignorou o chá e o café e imediatamente pegou o touro pelos chifres ou ele se aproximou de Betty e a convidou para dançar. Como a maioria dos alunos do grupo eram meninas, todos tentaram dançar apenas danças rápidas, o pular juntos não era tão ofensivo. Outra coisa, dança lenta, ou dessa vez a Bela não conseguiu um cavalheiro, e o homem era muito habilidoso. Um olhar tenaz e rústico rapidamente identificava tudo o que era necessário, botas, relógios e dentes caros. E um terno que poucas pessoas usam hoje em dia. Aparentemente, era algo que realmente valia a pena. O relinchar do cavalo ficou mais alto. E a garota se levantou. Ah, que dança! O homem abraçou Jana como se tivesse todo o direito de fazê-lo, gentilmente, ao mesmo tempo, de forma magistral. E ela sentiu algo até então desconhecido para ela, talvez fossem as proverbiais borboletas no estômago, que agora gritavam por causa de todos os ferros. O homem usava um aroma delicado de perfume caro, um garoto muito jovem cantava a música de Adam ou Snowfallen de forma penetrante e muito semelhante, o sol brilhava intensamente através da porta aberta e a cafeteria estava na semi-escuridão. E tudo junto era o que se chama de intimidade noturna, apesar do número de pessoas ao redor e da luz do dia. Só para eles dois, a neve estava caindo e o sol estava brilhando. A dança terminou e os músicos foram descansar. E eles ficaram lá, incapazes de se separar um do outro. Foi, se acreditarmos no escritor Bunyan e em sua obra homônima, uma insolação. Além disso, o novo pretendente tinha uma grande vantagem, dele não tinha nada em seu dedo anelar. Viva o triplo! É fácil adivinhar o que se seguiu, deles dançaram mais algumas danças e um homem, que se apresentou como Oliver, ofereceu-se para acompanhar a jovem Yanka, cujos encantos, é claro, o atraíram. E isso foi perfeitamente natural. Naquele momento, as estrelas tinham se revelado um pouco diferentes, e as cartas tinham sido distribuídas de uma forma que prenunciava o amor do rei de paus. Oliver era moreno, e as cartas não mentem. Isso havia sido predito a Betty naquela noite por sua colega de apartamento, a feia Diana, que era paga como vidente. A estudante Betty serviu alegremente comida para sua amiga por muitos dias, ela não queria comer nada. Afinal de contas, os amantes são conhecidos por comerem muito pouco. E se comem, é muito pouco, algumas migalhas de pão e, tudo, bebendo a comida escassa apenas com néctar de flores. Sim, Betty se apaixonou. Como o clássico de Onegin, chegou a hora e ela se apaixonou. Além disso, não havia obstáculos para isso, ele era livre. Só mais tarde ela descobriria que ele tinha uma noiva em paralelo, muito melhor do que ela. E ela seria informada por sua sogra, a mãe de Oliver. Nesse meio tempo, o calor do verão, as noites nadando juntos, os passeios e os beijos, ela se lembraria deles pelo resto da vida. Eles, exaustos pela antecipação do amor, agarraram-se avidamente um ao outro e beberam os sucos da vida, compreendendo os sabores, os aromas e as delícias extraordinárias de um beijo de verdade. Sim, Betty havia aprendido a beijar corretamente, cada vez mais, cobria as marcas que apareciam em seus lábios com batom brilhante. Mas, com o passar do tempo, ficou claro que apenas beijar não seria suficiente, especialmente porque ambas queriam isso. O tempo entre o primeiro encontro e o ESO foi simplesmente, e nada, tudo aconteceu em um beliche em um dormitório, quando alguns amigos a deixaram sozinha com o namorado. Por precaução, o severo zelador se aplacou com uma barra de chocolate. Baba Selena, não acostumada a tais esforços e a lidar apenas com estudantes pobres, derreteu-se, a cada vez, e isso começou a acontecer com invejável regularidade, acenava alegremente para Betty, escondendo o precioso doce no bolso de um roupão azul. Deve-se dizer que Vitalik, o Ojanos de duas caras, não se incomodou nem um pouco com a situação e não se importou.
E assim passou o verão, durante o qual os amantes se separaram brevemente. Meu amante saiu a negócios, pois tinha um grande negócio. A estudante estava planejando se tornar paramédica em uma cidade próxima. Houve várias ligações telefônicas e longas conversas sobre amor e perspectivas futuras. A propósito, o empresário não impediu que Jana falasse abertamente sobre seu futuro casamento, embora ela tivesse outros relacionamentos em paralelo, e também com vistas ao casamento. Afinal, antes da aparição de Beth, Oliver já tinha uma namorada em sua vida. A garota estava em um doce delírio de sonhos e devaneios. Especialmente desde que Vatalia havia alugado um apartamento e ela havia se mudado do dormitório no início do outono. Muitas vezes ela ficava em sua casa, e então eles não estavam em uma noite, mas em uma verdadeira noite de amor. Beth mal falava com Andrew e não era um bom momento. E sobre o quê? Especialmente porque ele também havia se tornado nitidamente distante dela. E se lhe ocorria participar da conversa geral, ele desviava o olhar. Havia rumores de que sua mãe estava doente. Mas Beth não estava na frente de Andrew e de sua mãe e seu estômago começou a se mexer. Ela teve de ir ao médico, e lá a garota assustada ficou sabendo que estava grávida de 4 meses e que era tarde demais para fazer um aborto. Como assim? Você pergunta, e tem razão, na aldeia, os pais não tiveram tempo de ensinar a filha os rudimentos da sexualidade e os meios de proteção. E a bela Yanka nem mesmo se envergonhava do óbvio mau funcionamento de alguns órgãos. Certa vez, ela faltou a quase todas as aulas de ginecologia. Na opinião de Oliver, era a mulher, e somente a mulher, que deveria pensar em proteção. Portanto, ele tinha certeza absoluta de que a estudante de medicina havia cuidado de tudo. Afinal de contas, ela havia entrado no 5º ano. Afinal de contas, você teria que ser um completo idiota para... Isso é o que sua sogra, a mãe de Oliver, diria a Beth mais tarde. À noite, ao chegar do médico, Beth ligou para o amante, mesmo não sendo seu dia, e com uma voz rouca lhe deu a feliz notícia, que não estava em seus planos. Em breve seremos pais felizes. Está me ouvindo, querido? Ele já estava muito acostumado com Beth, eles formavam um belo casal, não havia nada de errado com a vida íntima, a paixão deu lugar a um sentimento de igualdade, e Vitalik decidiu unir sua vida à garota. Ele decidiu não hesitar mais, porque ele também estava sendo torturado por essa mesma dificuldade de escolha. Era urgente se casar antes que a barriga crescesse, assim diziam os antiquados pais da aldeia. Mas Vitalik me tranquilizou e diga, veja, mesmo agora está na moda. Meu futuro marido tinha razão e muitas pessoas não escondiam suas barrigas, mas até as exibiam. Especialmente a elite, os boêmios e as chamadas estrelas autoproclamadas. Mas eu realmente queria perguntar quem eram todas essas pessoas. Antes do casamento, tivemos que conhecer os pais. Primeiro, o noivo levou Janka para a casa dele. Beth se contorcia como um porco em uma corda. O empresário disse que ela tinha uma mãe rígida. Ela se vestiu decentemente, sem maquiagem e nunca se sabe. Eles compraram um bolo para o chá e flores para a mamãe e foram de carro até o endereço fornecido no local de registro. Os Blossons moravam em um apartamento grande e bem mobiliado de 3 quartos. A noiva percebeu imediatamente que seu pai e sua mãe na aldeia não gostariam de seus sogros. E quando ela imaginou os pais de Oliver no minúsculo banheiro misto dos pais dela, que o pai chamava de telha, ela se sentiu mal. Mas ela se preocupou em vão e não chegou a esse ponto. A futura sogra se recusou a ver os pais de Beth. Mas falaremos sobre isso mais tarde. O fato é que ele não gostou da moça, ela não era como ele imaginava a futura esposa de seu único filho. Como na vinheta sobre o anel, o cachorro José e o gato Marou-se não gostava de um ouriço com orelhas de cobra. Só que aqui, no papel da cobra, estava uma aluna chamada Beth. Além disso, Beth não gostava dela a priori, muito antes de a mãe do noivo vê-la. Quando você se casa, parece que o que conta é o amor do noivo. E a mãe dele não é o principal. E essa opinião está completamente errada. Quantas famílias foram arruinadas por causa das sogras e quantas foram evitadas? Por exemplo, a mãe de Dustin, Elizabeth, uma atriz maravilhosa, para casar o filho dela, só podia ser com quem ela aprovasse.
E para cruzar com a mãe dele, uma artista popular, com um Dustin simpático e gentil, ela simplesmente não podia. Portanto, não pense que se misturar ou se dissolver, é possível desenvolver uma inflamação crônica e complicada. Sim, minha mãe não aprovou Janka imediatamente. Para começar, o fato de ela não ter saído para receber os convidados no corredor, um pai de direita, vestido com uma gravata borboleta, passou por ela. Ele provavelmente queria impressionar a futura nora. Em princípio, era a primeira badalada. Ou melhor, não era um sino, mas um sino, um alarme, uma sirene, um SOS ou alarme antiaéreo. Era preciso pegar uma bainha. Betty, nessa ocasião, usava uma saia midi, e correr urgentemente de volta para o quarto, como a favorita Katia Tikhomirova do filme sobre Moscou, que não acredita em lágrimas. Mas não era mais sobre ela, era sobre outra pessoa. O embrião estava lentamente se transformando em um ser humano. E a garota ficou. A noite, a propósito, correu bem. Em meia hora, minha mãe apareceu em um roupão de seda dos tempos da NEP. Estou doente. O que sou eu, não as pessoas? Com a chegada de mamãe, ocorreu uma mudança notável com meu pai. Dele de certa forma murchou, ficou entediado e o desinflado. Ou ficou claro que ele está aqui para virar a cabeça, então ele representa o futuro sogro. A conversa, como a luz de uma fogueira tremeluzente, oscilou e pulou de um tópico para outro. Sim, havia opções, mas o tema era o mesmo: a futura esposa do filho e sua origem humilde. O desprezo escorria de cada palavra. Os sogros eram tão desprezíveis ou que não foram convidados para o casamento da própria filha. Betty também foi covarde e manteve a boca fechada. Mas durante toda a sua vida ela sentiu que havia traído seus pais. Apenas os numerosos parentes de Blossom e 3 colegas de classe estavam passeando no salão do restaurante alugado para a ocasião. Para a surpresa de Betty, ela viu entre os convidados o estudante Andrew. Andrew havia passado por uma pequena mudança durante esse tempo. Devido aos sentimentos intensos associados à perda do amor, ele havia perdido muito peso. Além disso, os óculos grossos haviam desaparecido. Agora ele era um jovem de boa aparência. Ultimamente, ele havia deixado de se interessar pela vida do grupo ou não estava interessado no que acontecia na escola, mas no que se passava em sua barriga. A barriga dela, por outro lado, estava bem. O bebê batia periodicamente na parede abdominal anterior, fazendo-se notar. E agora a barriga dela, coberta por um babado de guipura branca com flores, estava se contorcendo maliciosamente, como se dissesse: espero que tudo corra bem. Betty, no entanto, ouviu rumores de que Andrew havia entrado para o clube de cirurgia, onde eles estavam tentando colocá-lo há algum tempo. Ela também soube que a mãe dele havia sido diagnosticada com câncer. A nova esposa temia que seu ex-namorado estivesse se intrometendo no assunto, mas ele não estava. Ele ficou sentado em silêncio em um canto a noite toda, sem olhar para a felicidade do jovem casal que se espalhava em todas as direções. O motivo pelo qual ele tinha vindo ainda era um mistério, e Betty tentaria descobrir mais tarde. Ela teria uma chance. Mas ela não teria sucesso. Ela provavelmente queria ter certeza de que não haveria mais volta. Após o casamento, o jovem casal ficou no mesmo apartamento que Vitalik havia alugado para Betty. Embora sua sogra tenha oferecido repetidamente que ela se mudasse para um apartamento de 3 quartos, a futura mãe prudentemente recusou. A vida familiar girava, trazia muitas alegrias e algumas decepções. Descobriu-se que seu marido era um homem muito ocupado e não tinha tempo algum para fazer as tarefas domésticas. Isso foi inesperado e não era o que Betty, que estava acostumada com as alegrias da paternidade em conjunto, esperava. Foi quando, para o bem ou para o mal, na festa em paz e em boas pessoas, apenas juntos. Aqui, descobriu-se que tudo relacionado à casa tinha de ser feito por uma mulher. A propósito, e também para proteção. E isso foi explicado popularmente a ela. Sim, o marido fazia isso. Mas, como diz o ditado, acompanhado de uma mãe querida e amorosa, agora ela estava sempre presente na vida deles. Mas havia um grande problema: ela não era a mãe de Betty, mas a tia de outra pessoa. E seus pais continuavam enviando pacotes pesados de alimentos, mas para um endereço diferente.
E ninguém na amigável família Blossom os recusava. Embora, na opinião da garota, eles devessem ter recusado. A gravidez foi bem tolerada por Betty. Uma vez ela vomitou no escritório, e pronto, nada mais de toxicose, nada mais de desejos estúpidos. Morangos, feijoa, ou manga, como a mãe de Betty chamava a fruta do exterior, eu quero manga, e quero agora. Existe algo como o capricho de uma mulher grávida. A estudante grávida Blossom era completamente desprovida de caprichos. Em geral, após o casamento, a garota havia mudado. De alguma forma, ela se tornou séria, ria menos, conseguia ficar em silêncio por longos períodos e começou a se contentar com muito pouco. Isso, é claro, explicava muita coisa. Agora ela era uma senhora casada. E não era nada apropriado que ela fizesse piadas com os amigos, como dissera seu sogro Dustin, cujas raízes eram profundas na região. Mas talvez uma coisa tenha ficado clara para ela: o que antes era coberto por uma fachada lustrosa e bonita de total bem-estar havia se tornado flagrantemente externo. Mas, como diz o ditado, é tarde demais para beber o Borjomi quando os rins já falharam. Todos os fardos da vida familiar caíram sobre os frágeis ombros da estudante. A propósito, ela tinha que terminar seus estudos e passar nos exames do primeiro semestre. E ela terminou os estudos e foi aprovada, embora fosse melhor não ter estudado nada. Sua barriga já havia atingido o tamanho crítico, o bebê prometia ser grande. Nesses casos, os professores davam notas aos alunos e todos seguiam seu caminho sem se estressar. Após os exames, Betty tirou um ano sabático. Ela estava a 2 meses de dar à luz. As contrações começaram 2 semanas antes do esperado. Ela não era uma excelente aluna, mas sabia que as contrações duram muito tempo para as novas mães. Assim, o início das contrações mostrado no filme e a corrida frenética para chamar uma ambulância e correr de um lado para o outro fizeram com que ela se sentisse muito ressentida. O que era perfeitamente justo. Aparentemente, nem todos que atuaram no filme conheciam as sutilezas. E para um profissional, é claro, isso era óbvio. Eram cerca de 6 da manhã. Betty estava acordada há 1 hora, honestamente, deixando seu amante dormir antes do dia de trabalho ainda era suportável. Às 7, ela acordou. Eles se encontraram sem pressa, e ele tomou um farto café da manhã antes. A administração não é 1 quilo de sultanas. Só então chamaram uma ambulância. Na maternidade, descobriu-se que a menina tinha uma pelve estreita e um feto grande. Não está claro por que eles perceberam isso somente agora, mas as pessoas são apenas pessoas. Sim, o culpado foi o que hoje é chamado de fator humano. Uma operação estava se aproximando. Às 5 horas da tarde, que número fatídico, Betty, estupefata de dor, consentiu. Tanto mais que ela já tinha visto o suficiente dos encantos ou do trabalho de parto em serviço. Parecia não haver fim à vista, e a anestesia não era de boa qualidade. A operação resultou no nascimento de uma linda menina, com 51 centímetros de altura e 300 quilos, que recebeu o nome da sogra de Rose. De volta para casa, Betty, enfraquecida, percebeu que sozinha não conseguiria dar conta do recado. A ajuda de um jovem pai não era a palavra certa. Ele estava sempre fora, trabalhando. O dinheiro, no entanto, era abundante. A solução ideal era recorrer à sua própria mãe. Mas sua sogra rejeitou isso categoricamente. E de que adiantaria ensinar uma criança de uma família inteligente, uma avó da aldeia? E Betty ficou em silêncio novamente. Afinal, a sogra estava certa de nada. Então ela passou para a segunda mãe. Lembro-me de que, nos anos 90, havia um ótimo programa sobre a sogra, chamado A Minha Segunda Mãe. Estava no começo, o público era completamente virgem, então eles ficavam grudados na TV. Mas lá a sogra era do tipo boa, aquela que você só vê nos filmes. Mas, na realidade, acabou sendo algo diferente. Na vida real, essa mesma segunda mãe imediatamente começou a tentar refazer tudo de forma diferente, ou melhor, do seu próprio jeito. Porque não era feito da maneira que deveria ser feito, e não é legal, só isso. Não era assim que a Beatriz se alimentava, bebia, apertava, limpava as orelhas, e assim por diante. E, é claro,
Não era assim que ela limpava o apartamento, e quem poderia contestar isso? Isso era especialmente verdadeiro quando se tratava da limpeza dos banheiros. Devo dizer que, apesar da presença de finanças na casa, de bons empregos para ambos os cônjuges e de crédito ilimitado para o filho, Maria era inflexivelmente contra a ideia bastante construtiva de convidar alguém de fora para limpar. Embora uma multidão de pessoas pudesse ter vindo ao apartamento dos Blossons a qualquer momento e, com grande prazer, limpado tudo até ficar brilhando. Mas não era esse o caso, a sogra simplesmente não podia permitir que seu banheiro favorito fosse tocado por mãos estranhas. Isso tranquilizou um pouco a nossa heroína, Maria podia limpar o banheiro a qualquer momento, portanto, não era uma estranha. Portanto, ela não era uma estranha, pelo menos algo positivo. Não era difícil imaginar quem tinha de limpar o apartamento, e Beth e o pequeno reclamão Dustin se revezavam. O sogro tinha mais facilidade, e estava claro que ele o tinha conseguido, ou ele jogava alvejante onde podia e não lavava os cantos. Então, na vez de uma jovem mãe, ela também teve que limpar sua bagunça. Beth estava magra e abatida, ela sempre esperava que a sogra entrasse correndo na sala a qualquer momento, passasse o dedo em uma superfície e dissesse: "Você não tirou o pó de novo?" Somente na televisão e em programas de comédia essas piadas sobre poeira provocam risadas homéricas. A propósito, minha mãe podia entrar na sala a qualquer momento, mostrando quem era o dono da casa. Além disso, a própria mãe odiava o esfregar o fogão e os queimadores, e assim dizia o pai favorito de Beth. Ela queria muito fugir para um apartamento alugado, mas a criança não dormia bem, e a sogra frequentemente a levava para casa à noite, para que, não a Beth, mas o genro, ela pudesse dormir um pouco antes do dia de trabalho. Afinal, a nora, de acordo com Maria Sergeyevna, podia dormir durante o dia a qualquer momento. Estava claro que a mulher estava com problemas. Além disso, ela tinha a sensação de que a simpática família Blossom estava esperando por ela, a Bimba da Indira Gandhi Lane, onde os Leonidos estavam registrados. Era assim que eles viviam. Tudo em obediência à sogra com um nome verdadeiro. A propósito, eles deram o nome dela à filha, mas sem sucesso. Antes de escolher o nome, a menina tentou se opor, mas eles lhe prometeram com um juramento que a próxima criança certamente levaria o nome de seus amados parentes. A única alegria era sua filha, uma beldade de olhos azuis com braços e pernas rechonchudas, como em um moderno anúncio de fraldas. A sensação de desconforto foi agravada pelo fato de que, com o passar do tempo, a sogra começou a olhar para Jana com desconfiança. Ela estava intrigada, o que mais? E um dia minha mãe disse: "E não vejo nenhuma semelhança com meu querido filho. E por que a neta tem cabelos loiros, se meu filho é um moreno atarracado?" A jovem mãe, que não esperava um infortúnio tão óbvio, tentou apelar para a razão e gaguejou sobre a ciência da genética e a possibilidade de mudar a cor do cabelo com a idade. Mas minha sogra, que havia passado a maior parte de sua vida atrás de uma prancheta, não conhecia os argumentos sobre características dominantes e recessivas. Evidentemente, esse centro estava subdesenvolvido em seu cérebro. Não funcionou forçar a segunda mãe a ter um relacionamento normal. Mas isso não parou por aí. E a nociva Maria começou a voltar com mais frequência ao assunto que a incomodava, a fazer suposições ousadas, a calcular termos e a comparar hábitos, em que em latim significa aparência. O hábitos não podia ser comparado, e descobriu-se que a neta de Rose não era filha de Oliver. O marido riu no início, ou não havia dúvida de que ela era sua filha ilegítima. Mas, como diz o ditado, a água corta a pedra, e com ênfase no "o". E a água começou a fazer pequenos buracos na mente de Oliver, que gradualmente se transformaram em lacunas. E um verme de dúvida já estava se instalando neles. A mãe, vendo que suas plantações estavam brotando, foi em frente, mais do que qualquer outra coisa, ela queria se divorciar de seu filho daquele aldeão insolente, que havia dado à luz um tolo sabe-se lá de quem. E então ela procuraria um parceiro adequado. A segunda mãe decidiu acertar de vez e se ofereceu para fazer.
terra e olhou para a mãe com um olhar derrotado. Ela estava certa, afinal de contas. E não foi em vão que ela o avisou. Veja como as coisas aconteceram. Não havia nada a esconder. Betty era tão clara que chegava a doer meus olhos. A explicação era simples. O geneticista especialista havia sido simplesmente o subornado, nada mais nada menos. Como resultado, ela e o filhote de outra pessoa foram colocados na rua, em um clima de primavera com flutuações de temperatura. Ela ficou parada com suas coisas e Rose nos braços na porta, esperando que eles caíssem em si e pedissem desculpas. Que criança ingênua! Não exatamente Chucky, mas muito ingênua. É verdade que o sogro saiu, o coração da jovem mãe se afundou, aí está. Então a justiça no mundo. Mas suas expectativas não foram atendidas. O sogro silenciosamente lhe deu um pacote de fraldas, ou seja, não precisamos de outra pessoa, e foi embora. Não houve lágrimas. A mulher chorava quando as coisas não estavam tão ruins. E em ocasiões como essa, ela congelava. A filha começou a se revirar na cama. Algo precisava ser feito. E Betty não conseguia pensar em nada melhor do que ir até sua antiga residência. Talvez eles a deixassem passar a noite. Especialmente porque a residência ficava a apenas 2 pontos de bonde de distância. É claro que eles a deixaram entrar. E, embora a época do bem-estar e dos chocolates tivesse acabado, um concierge gentil permitiu que ela passasse alguns dias no antigo quarto, que a essa altura já estava vazio. E então, minha querida, você pode fazer isso por conta própria. O comandante é muito rigoroso. Na noite do segundo dia, sua estadia na residência havia terminado. Às 5 horas, quando Betty estava arrumando as malas, seus amigos haviam prometido ajudar com o aluguel. Andrew entrou de repente no quarto e ninguém cancelou o telégrafo sem fio. E, como o personagem principal interpretado por Alexei Batalov no filme A Grande Família, ele começou a tentar levar a garota com a filha, não para qualquer lugar, mas para a casa da mãe dela. O pedido para ir até a mãe dela foi categoricamente recusado, mas uma mãe, mesmo uma muito boa, simplesmente não estava de pé. Então Andrew saiu rapidamente, pedindo que ela esperasse. Betty conseguiu facilmente e de qualquer forma, não havia para onde ir. Algumas horas depois, o inspirado Andrew apareceu e anunciou alegremente que havia conseguido alugar um pequeno apartamento e até pagou um depósito. Então, estávamos prontos para nos mudar. Não havia nada a fazer e nos instalamos. No final daquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Betty dormiu tranquilamente, sem medo de que a agora odiada sogra entrasse no quarto para verificar se sua filha favorita tinha cobertores suficientes, e isso aconteceu. Rose cochilou profundamente ao seu lado. O apartamento era pequeno, mas muito aconchegante. Os Blossons se separaram rapidamente. Mãe e filho provaram que Rose não tinha nada a ver com a família. E o tempo fluiu. Em parte, para trás. Andrew começou a vir todos os dias depois do trabalho. A garota se surpreendeu ao pensar que, na verdade, esperava ansiosamente por suas visitas. Eles começaram a se aconchegar na cozinha, como costumavam fazer no departamento de urologia naqueles dias tão recentes e tão antigos. E eles se lembraram e se lembraram. Para ganhar dinheiro suficiente para todos, Andrew aceitou um emprego como paramédico em uma ambulância. Isso exigia muito esforço físico, então ele perdeu alguns quilos a mais. De repente, cortou o cabelo, que lhe caía muito bem, e se tornou uma espécie de machão, brutal e carismático. Então, em uma noite, a antiga Madame Blossom não queria que o aluno emérito fosse embora, o que era natural, e ele ficou, com todas as consequências. Que, inesperadamente, acabaram sendo muito agradáveis. 10 anos se passaram. Um dia, no departamento de urologia, onde o jovem doutor em ciências médicas Alexander trabalhava, um paciente complicado deu entrada com uma convulsão. Depois de examiná-lo, ficou claro que era necessário operar. Era absolutamente impossível esperar, pois a vida do paciente estava em perigo. Uma pedra que se projetava do rim estava causando hemorragia interna. Dada a complexidade da situação, Alexander decidiu operar ele mesmo. Ele gostava desses casos complicados, e afinal de contas, todos eles acabavam muito bem, e o jovem médico não tinha uma alfinetada.
Seus olhos afiados captavam a menor patologia no campo cirúrgico. O cérebro reagia rapidamente, processando os impulsos recebidos em movimentos claros do bisturi, que era segurado com firmeza por mãos treinadas e confiáveis. Sim, era a ex de Andrew, que era difícil de reconhecer, tão diferente. Alexander também não reconheceu imediatamente a paciente. Mas depois de olhar mais de perto, ele percebeu que era a ex-sogra de Betty, que havia cuidado de tudo no casamento de seu filho. Foi ela, juntamente com seu amado filho, que expulsou uma jovem mãe e seu bebê de casa. É claro que seu marido sabia todos os detalhes de sua vida pessoal. Você adivinhou, e eles se casaram. Afinal de contas, a água cinzela a pedra. Mary, de fato, era difícil de reconhecer. Da cama era uma mulher velha e cansada com uma cara de pau. Quando ela começa a se levantar, fica claro que o artigo anterior também não o fará. Doente, é claro, ela não se lembrava do médico representante à sua frente no casamento do filho. Ela não deu muita atenção aos amigos da nora do vilarejo, eles não mereciam. Além disso, agora ele estava em um doloroso estado de choque. A operação correu bem, como deveria. Era assim que o Dr. Andrew fazia todas as suas operações. À noite, enquanto preenchia seus registros médicos, Alexander voltou sua atenção para os detalhes pessoais e ficou impressionado com o cargo e o local de trabalho do paciente, um faxineiro em uma cafeteria. Aparentemente, algo desconhecido e não totalmente agradável estava acontecendo na vida da ex-sogra de Betty. À noite, durante o jantar, Andrew, e esse era agora seu único nome, contou à sua amada Betty sobre esse estranho encontro. E, de repente, ele quis visitar sua ex-sogra. E por que não? Afinal de contas, pessoas felizes são generosas, e Betty Andrew era uma mulher muito feliz. Além disso, era muito fácil fazer isso. Ela trabalhava no mesmo departamento que um consultor, porque os pacientes deveriam ser vistos por um terapeuta antes da cirurgia. E foi exatamente isso que Betty se tornou. E muito boa, também. Ela tinha que se igualar ao marido em tudo. A propósito, amanhã ela estava agendada para 2 exames urológicos. O afetuoso Andrew não se importava que Betty trabalhasse com ele no mesmo departamento. Na verdade, eles tomavam café e comiam sanduíches juntos no trabalho, como costumavam fazer. Só que era durante o dia. Alexander não fazia mais turnos noturnos. Os médicos da sala de cirurgia tinham direito a um salário muito bom e não precisavam trabalhar muito à noite. Maria, que não esperava ver sua ex-nora ou vagabunda, ficou envergonhada e corada. Ela não queria aparecer daquele jeito na frente de Betty. A outra garota, por outro lado, estava segura de si. Ela também havia mudado muito, havia se tornado uma garota bonita que sabia seu valor e nunca mais parecia a mesma garota de sempre. O que, com um marido assim, era natural. Também não havia mais nada da antiga sogra. Soluçando e assoando o nariz minuto a minuto, ela contou uma história bastante triste. Depois do divórcio, Vitaly não encontrou ninguém e não havia uma candidata digna para o posto de esposa favorita. Ora, e a noxa dele? Oh, em vão! Que lindo casal! E que neta, Rose, que baga! E o rosto, uma aparência igual à de Vitaly. Por ser livre, meu filho teve um longo tempo. Vitalik, carinhoso e querido, ficou mais do que feliz em ajudar seus pais na casa de campo. Em uma tarde, eles dirigiram as mudas junto com seu pai. Dustin estava no volante, bebendo uma dose para aquecer, como disse o pai Leonidov. O resultado foi como o do ator Tom, só que aqui o sogro e o ex-marido sofreram. O sogro foi para o outro mundo ou não havia ninguém para virá-lo, e seu filho quebrou a coluna cervical e ficou incapacitado desde o primeiro grupo. Ele está em uma cadeira de rodas e precisa de cuidados constantes. Betty, uma estudante de medicina, sabia sobre os grupos de deficientes. Foi assim que Maria contou a Jana, intercalando sua fala com soluços frequentes. Ela podia dizer que algo a estava incomodando, além de seu estado atual, ou afinal, na segunda metade da vida, uma pessoa começa a avaliar suas ações passadas de uma maneira completamente diferente. E tudo ficou tão claro para a ex-sogra que seus olhos doeram. E que provérbio inteligente! E ela o rachou. Mas não havia nada de novo para Betty. Sim,
Sua sogra havia falsificado os resultados do DNA, mas ela já havia adivinhado isso antes. E, é claro, ela já havia perdoado ao segunda mãe há muito tempo e não vamos nos esquecer de sua generosidade. Aqui, a ex-nora inconscientemente finalizou a ex-sogra, dizendo que a operação foi realizada por seu marido, um doutor em ciências, ao qual todos os pacientes queriam chegar. Meu Deus, que destino imprevisível! E, afinal, em um primeiro momento, nada estava previsto. E talvez tentar reatar o relacionamento? Afinal, Vitaly sempre amou apenas uma Yanosha. Mas a ex-nora não queria nem ouvir falar disso. Maria tentou lhe dar um abraço de despedida, mas ela recusou friamente. A visita à sogra deixou um gosto ruim na alma de Betty. Ela precisava de algo para agradar a si mesma e decidiu ir às compras para comprar um vestido novo para Delilah para a festa de formatura do jardim de infância. Sim, você adivinhou, o casal teve uma filha juntos. E, ao contrário de Rose, ela apareceu da maneira habitual. A propósito, os pontos em sua barriga estavam bem e não se desfizeram durante a gravidez. E ela recebeu o nome da mãe de Jana, Tânia. Foi um sonho que se tornou realidade. À noite, ela e Andrew estavam conversando sobre tudo o que havia acontecido ultimamente. De repente, seu marido sugeriu que ela falasse com Evan, dele poderia ajudar. Evan era o professor Evan, um luminar no campo da neurocirurgia. Com ele, MD Andrew jogava tênis às sextas-feiras, e Andrew também era generoso. Não é de se admirar, dele e sua esposa tinham tudo em comum. E felicidade também, e isso era exatamente o que Betty havia sonhado antes, estava feito. Para começar, Betty foi ver seu ex-marido para descobrir o que estava acontecendo e por via das dúvidas. As coisas estavam muito tristes lá também. Graças a Deus, ele não era um bêbado. Mas todo o resto deixava muito a desejar, um apartamento morto, móveis frágeis e o infame Ogovana, do qual Betty tinha tanta vergonha em seu apartamento. E em vão, nenhum quarto dessa categoria não deveria haver mais nada. Ao ver Oliver, Betty sentiu apenas repulsa, e pensar que um dia ela havia adorado beijar aquele homem. E não apenas. Sim, ele havia levado sua filha para conhecer o pai dela, e isso havia sido decidido com Andrew. Rose condescendeu em conhecer o pai biológico, mas não se mostrou de forma alguma, um cara estranho com uma deficiência não a tocaria. Vitalik também não estava interessado em continuar o relacionamento, dele tratava a filha como uma criança estranha, sua mãe se manteve firme como um Giordano Bruno queimado por um longo tempo. Nós conversamos e o ex-marido concordou. Eles rapidamente deram ao assunto a aceleração necessária, e tudo mudou, e dentro da cota, Evan foi submetido a uma complicada intervenção cirúrgica e liberou os nervos esmagados pelas vértebras estilhaçadas após o acidente. Após a reabilitação adequada, Oliver pôde até andar. Sim, com uma bengala, mas isso também foi uma grande conquista. A história chega à sua conclusão lógica. E nela, como deveria, a justiça triunfa. E a vida gradualmente voltará ao normal. O recuperado Vitaly e sua mãe comprarão uma pequena casa e se mudarão para a aldeia e para o Opão Livre. Além disso, a mãe passou a acreditar em Deus de forma repentina e irrevogável, e isso só pode ser bem-vindo. Sem fé, a vida não tem sentido. A família de Andrew também ficará bem. E logo haverá uma terceira filha, em que tudo corra de acordo com a literatura clássica e o número mágico 3. Como em Pushkin, quando as três donzelas estavam girando sob a janela ao anoitecer. Ou em Tchekov, lá, três irmãs se esforçavam juntas em Moscou, a capital de nossa pátria. Afinal, se você acredita nos programas de hoje, isso era uma borracha. Sim, e a terceira filha, é claro, recebeu o nome da mãe. Mas não a mãe daquele Andrew obeso. Mas em homenagem à mãe recuperada do médico Alexander Andrew. É possível imaginar outra coisa?